Galera, novo monitor para testes. Este modelinho aqui é o Samsung é um monitor curvo. I'm a super genius. Tá aí. Samsung Neo G9 com a nova tecnologia Mini LEDs. E no vídeo de hoje a gente vai mostrar ele para vocês. SSD Kingston NV1. Acelere seu PC com esse armazenamento super rápido em NVMe, com velocidades até 4 vezes mais rápidas que um SSD SATA e capacidade de armazenamento de até 2 TB. Tudo em um formato mais compacto, fácil de ser instalado até mesmo em um notebook. Mais detalhes no link na descrição do vídeo. Bom, galera, esse aqui é o Samsung G9, ou melhor, é a revisão dele. Esse é o Samsung Neo G9. O que muda, esse cara tá junto com o line-up da Samsung daqueles monitores Neo QLED, Neo TVs, que tem esse sufixo Neo, e a grande novidade da tecnologia desse display são os mini LEDs. Então como é que funciona? Os LCD estavam começando a enfrentar a disputa com OLEDs e outras tecnologias que estavam entregando mais contraste, mais qualidade de cor. Então estava na hora de dar um tapa no visual do LCD, e a Samsung trabalhou com o conceito dos mini LEDs. Funciona da seguinte forma: uma tela LCD ela não tem luminescência, você precisa de um backlight iluminando. Só que o backlight na tecnologia tradicional do LCD tem um probleminha. Quando você precisa ir iluminando as diferentes áreas, por exemplo aqui ó, o símbolo do Adrena deve ter bastante backlight aqui, a luz era um pouco mais difusa. Isso dava um efeito bastante negativo de uma espécie de aura em torno das coisas. Então, especialmente se você tinha um objeto muito branco no fundo, muito preto, ele tinha meio que um brilho em torno dele, e esse defeito piorava a qualidade da imagem, tinha esse vazamento de luz e tudo mais. O que o mini LED faz é, ele muda a forma como a retroiluminação acontece e usa uma quantidade muito maior de pontos de LED para você iluminar a tela e direciona eles mais. Então, ao invés de uma luz difusa, que às vezes ilumina um pouco de um pixel que não devia receber luz, agora ele é muito mais direcionado para uma única zona. Resultado, uma imagem com uma definição muito melhor e como a luz está mais direcionada, também um brilho mais alto. Então, este cara aqui tem 230 candelas por metro quadrado. É uma iluminação bastante grande, bastante brilho de tela, então um LCD com cores muito vivas, e assim o mini LED dá uma equilibrada com o jogo versus telas, como por exemplo com a tecnologia OLED de rivais. Outra coisa bastante óbvia do G9 é que ele é bem comprido, ele não passa fácil na porta. E o motivo disso é que nós temos nada mais nada menos que duas telas basicamente unidas em uma só. Então o formato ultra wide, que é o mais tradicional dessas telas mais longas, normalmente ele tem aí uns 30% mais de área nas laterais. Aqui isso aqui não é o que está rolando, nós temos 100% ao total, 50 para cada lado, é dois monitores tradicionais juntos um do lado do outro. Por isso que uma proporção de tela tradicional do 16:9 vira aqui 32:9. Nós temos 16 mais 16, então isso aqui é equivalente a você ter duas telas wide, lado a lado. Isso é interessante principalmente para o pessoal que quer trabalhar em uma única tela, quer colocar duas telas, uma de cada lado, mas não quer ter aquela espremida. Quem tem um ultra-wide já viu. Você coloca duas telas lado a lado, fica bom, mas elas ficam um pouco mais comprimidas que o tradicional 16:9. Aqui isso aqui não acontece. Se você colocar duas janelas, uma do lado da outra, cada uma vai ter o tamanho de uma tela tradicional, como se fosse duas telas 16:9 lado a lado. Espera um pouquinho. Tem muita coisa que torna o G9 impressionante, além do fato de que ele parece ter sido feito por alienígenas. O design dele realmente é muito bonito. Mas ele é um monitor com as especificações técnicas mais impressionantes disponíveis hoje no mercado. Então nós estamos falando de taxa de atualização de 240 Hz, uma tela de 1000 de raio. Inclusive, se você juntar 4 dessas telas, você forma uma bolinha em torno de você, se você quiser. Tipo, chupa VR. E também nós temos uma densidade de pixels muito alta. Então a tela é muito grande, como você já deve ter reparado desde o começo do vídeo. Só que ela também tem muitos pixels. Então nós temos, por exemplo, modelos que trabalham com a resolução que é o equivalente ao Full HD de altura, 1080p. Aqui nós temos o equivalente ao Quad HD. Então ela tem 1440 de altura, mas de largura nós temos nada mais que 2560, mais 2560 vai dar 5120.
5.120 pixels de largura é muito pixel. Então pra gente testar a gente vai precisar de muito hardware, porque são muitos pixels. E eu preciso de um hardware muito bom. Onde eu vou achar um hardware muito bom? Ah, o PC dos sonhos não é só cenário, né? Ele também funciona. Então partiu jogar com essa telinha no PC dos sonhos. Bom, setup montado, galera. Nós montamos, além do PC dos sonhos, também um Xbox Series X, porque a gente tem algumas coisas para comentar sobre consoles nessa bancada. E primeiro, trazendo minhas impressões de alguém que está sentado no meio dele, a única vez que eu tive mais imersão que isso foi em óculos de realidade virtual. Realmente o ângulo de 1000 de raio aqui, né, a curvatura de 1000 de raio, essas 49 polegadas, o tamanho todo dele, quando eu sento bem no meio, é bem pouca coisa que não é tela nas minhas laterais. Então, sério, quando eu coloco as mãos para pegar a área onde não tem tela, tá praticamente fora do meu campo visual. Eu só vejo tela na minha frente. Falando da qualidade, eu achei as cores estão... O nosso desktop aqui, o nosso wallpaper, inclusive, tem disponível para vocês baixarem, para vocês no PC de vocês também. É bem bom para a gente ver contrastes e cores, porque né, tem tons muito escuros, tons muito claros, um vermelho bastante vivo. Eu gostei bastante dessa calibração. A gente não fez uma calibração, não chegamos a fazer um ajuste mais fino dele, estamos usando ele como ele saiu de fábrica e usando a configuração padrão no momento, mas é óbvio, quem vai trabalhar com algo mais aprofundado em design definitivamente deve fazer aquela calibração mais fina para ter alta fidelidade, mas tá bem bom. Eu acho que só, obviamente, não vai ganhar de um OLED, então uma tela OLED, como a gente está testando algumas aqui no Adrena, elas são imbatíveis quando o assunto é contraste, cor, esse tipo de coisa, mas a imagem tá realmente muito boa. Aí a primeira coisa que eu quero dar uma olhada é isto daqui. Quando você coloca duas janelas lado a lado, normalmente o que acontece? Eu tenho um monitor ultra-wide lá em casa e a experiência é ok, mas um problema que a gente tem é que ele não é equivalente a você ter a tela completa. Então se você tem um monitor ultra-wide, nossa, tem muita definição essa tela, caramba! Quando você está testando um monitor, você tem um monitor ultra-wide, ele consegue pôr duas janelas lado a lado, mas ele comprime um pouquinho elas não estão na resolução máxima. Aqui não, aqui eu estou realmente com a página completa aparecendo na minha frente em ambas. Então muitas vezes quando você tem um ultra-wide vai acontecer mais ou menos isso aqui, ó. Uma vai ter o tamanho máximo e a outra vai dar uma encolhida de leve. Então o primeiro ponto em favor é se você se incomoda com isso, se você realmente queria a totalidade das duas telas que você está trabalhando, sim, funciona muito bem. Isso aqui deve funcionar muito bem também para quem trabalha com algumas aplicações tipo Premiere, porque a timeline, cara, ou edição de áudio, ou qualquer um que trabalhe com uma timeline muito longa na horizontal, é uma boa. Eu não recomendaria para todo mundo. Eu acho que para alguém que quer trabalhar e que é muita área de tela, eu acho que tem muito aplicativo que não ia ficar legal aqui. Então seria, ao invés de continuar indo para os lados desse jeito, ser a melhor alternativa, eu acredito que tem alguns profissionais que vão preferir um pouco mais de altura de tela, então eu não recomendo para trabalhar para todo mundo. Se você está precisando de muita horizontalidade, então sei lá, timeline de vídeo, timeline de áudio, você trabalha com alguma coisa que realmente ou vai pôr tipo a sua prévia aqui e a timeline aqui, talvez funcione legal. Para outros eu acho que proporções um pouco mais quadradas, quer dizer, tudo é mais quadrado do que o que está na minha frente, não tem nada mais retangular no mundo do que a tela que está aqui na minha frente. Talvez vocês prefiram, por exemplo, usar um monitor 4K no tradicional 16:9, porque daí você tem 4 áreas em Full HD. Mas aqui estou divagando, cada um sabe quais necessidades que tem com a sua tela. Um detalhe curioso é que essa tela tem suporte ao HDR, inclusive HDR10 Plus, tem suporte a G-Sync, FreeSync e ela tem suporte a 240 Hz nessa resolução que eu havia falado, 5120 por 1440, duas telas Quad HD lado a lado, com a profundidade de campo em 10 bits de cor e tipo, a gente habilitou tudo ao mesmo tempo e em teoria o DisplayPort não tem largura de banda para tudo isso que a gente está fazendo, especialmente por causa dos 200, além de tudo isso que a gente está escalonando junto, está tudo em 240 Hz, é muita coisa. O motivo é que nós temos uma tecnologia de compressão, então esse monitor da Samsung, ele consegue usar melhor a largura de banda, ele precisa ser combinado com placas da AMD a partir de 2019 e as RTX a partir da série 20, você tem suporte a essa compressão e aí por isso que ele consegue esses 10 bits aqui, consegue os 240 Hz, consegue uma resolução que é pouca coisa abaixo do 4K, graças a essa compressão. Se não tivesse essa tecnologia, a gente não ia conseguir tudo isso que a gente está configurando nessa tela aqui. Bom, vamos lá, jogar alguma coisa, né? Ok, galera, primeiro teste que eu quero fazer é jogando um game competitivo, momento dos 240 Hz e dos 1 milissegundo de tempo de resposta brilharem. E... caramba!
É até um pouco estranho para quem não está acostumado com essa tela, e eu já tive essa sensação também quando eu troquei para o monitor que eu uso lá em casa, um Odyssey G5, que é só ultra-wide, de 34 polegadas, jogar num super ultra-wide de 49, nossa, o campo de visão vai muito longe. Só que ó, eu consigo ver, deixa eu testar ali, ó, esse carro aqui ó, só viria mais ou menos aqui, ó. Tipo, agora ele ia aparecer nesse campo de visão. Então você tem uma vantagem de, apesar de o foco da sua visão ser no centro da tela, mesmo que está fora do ponto focal, que está nas laterais, você enxerga. Então, por exemplo, apesar de você não ver detalhes do que está no canto do seu campo de visão, você consegue perceber coisas como, por exemplo, principalmente movimento. Você pode fazer o teste aí. Tipo, põe as mãos aqui na lateral. Você não vai conseguir ver suas mãos claramente, mas você vai perceber que elas estão se movendo. E é justamente essa a vantagem que eu tenho num game competitivo como o Warzone. Porque por mais que eu não tô vendo claramente esse canto da tela ou esse canto da tela, se tiver movimento, eu vou perceber. Porque essa é a forma como a nossa visão funciona. Nossa, agora quando ele fica nessa abertura que eu vejo que quero 16:9, a gente tem uma ideia de quanta área a mais eu tenho de tela. Ok, para tancar tudo isso, para quem está preocupado com o hardware para dar conta disso, então nós estamos jogando aí a uns 130 frames, estamos usando o DLSS na RTX 3090 para conseguir ter margem de performance, mas não tem muito erro. Se você vê os nossos vídeos rodando em 4K, rodar em Super Ultra Wide Quad HD é um pouco menos de pixel que isso. Então se ela roda em 4K, ela também vai dar conta do Super Ultra Wide. Eita, já tem um cara ali dentro. Sabe o que? Sobe, mano. Tá bem bom de jogar, justamente porque como a taxa de atualização é de 240 Hz é muito rápida, a imagem tá muito fluida. Nossa, a mira é torta por um lado. Perdeu o Playboy. Tá bem bom de jogar. Au, da onde? Por quê? Aqui. Ah, levei. Não vai me finalizar? Não me finalizou. E daí me finalizou. Fez o pior, me deu um pouquinho de esperança. E aí tirou ela. Só que tem um detalhe importante aqui. Tem algumas limitações nessa tecnologia. Não dá pra gente ter tudo ao mesmo tempo nesse monitor. Então ele tem suporte a tecnologias de taxas de quadros variáveis. Então estamos falando aí de coisas como o G-Sync, o FreeSync Premium. Ele tem tudo isso disponível e também tem suporte ao VRR, que vai ser usado por consoles como Xbox Series S, Series X e o PlayStation 5. O problema é que ele não consegue habilitar todas as suas capacidades ao mesmo tempo. Então, por exemplo, deixa eu tentar me esconder em algum lugar aqui. Se eu quiser o baixo tempo de resposta, as atualizações mais altas e os milissegundos mais baixos, eu infelizmente tenho que desabilitar essas tecnologias. Então, se eu chego aqui no menu e vejo as configurações de jogo, você vai ver que tempo de resposta mais rápido, ou até Extreme, essas configurações só estão disponíveis se eu desligo o Adaptive Sync. Então, se eu venho aqui e ligo ele, passa a não estar mais disponível. Se eu faço essa troca, ó, desapareceu as opções de mexer em baixa latência e tempo de resposta. Então eu acabo tendo que optar, ou eu deixo o monitor na sua performance máxima, na latência mais baixa, ou eu habilito essas tecnologias de atualização variável, que vai tornar possível, por exemplo, você jogar com G-Sync, o FreeSync e com isso evitar o tearing. Particularmente no gameplay que eu estava tendo, não sei se é por causa que a minha taxa de quadros estava bem alta, e estava bem bom de jogar e eu não estava percebendo o tearing ao longo do meu gameplay, estava funcionando muito bem. Mas infelizmente você acaba tendo que optar entre as duas coisas, é uma limitação atualmente da tecnologia que a Samsung pôs nesse monitor aqui. Eu consigo ficar mal acostumado, não vou chegar em casa e achar meu monitor ruim. Ah, odeio trabalhar aqui. Nossa, e essa chegada aqui acidental no... Próximo teste, galera, God of War. Vamos dar uma olhada em como é que tá a experiência de um jogo. Não! Ah! Meu Deus! Por que tantas bordas? Ufa! Que isso? Eu não vou jogar na porcaria de um 16... tão perto! Senhores, então, bem-vindo a um dos problemas. A gente já está acostumado com as limitações de uma tela da tecnologia ultra-wide. Muitos games não estão nem aí para ultra-wide. Um abraço para o Elden Ring, que é um dos games que não vai dar suporte a isso. Mas nós temos uma nova camada de problemas quando a gente começa a jogar um game, a usar uma tela numa proporção tão incomum como esse 32:9 que eu tenho aqui na minha frente. Alguns jogos começam a não dar suporte. Então, um exemplo, eu achei que God of War daria suporte, mas não, ele dá suporte até 21:9. Então aqui está o 16:9 tradicional, 21:9 e acabou. Ele não tem uma opção para eu jogar 31:9. Então, invariavelmente, eu vou acabar tendo essas bordinhas nas laterais da tela, que é bastante triste.
E isso acontece com outros games. Então, por exemplo, o Rainbow Six Siege tem suporte a ultra-wide, mas não vai dar suporte ao super ultra-wide. Então, nós já tínhamos as limitações da tela ultra-wide. A gente disse que às vezes não vai funcionar legal. Quando a gente pega uma tela ainda mais wide, você vai ter que lidar com muitos games que dão suporte ao ultra-wide, mas não vão dar suporte ao super ultra-wide, infelizmente. Que é uma pena, porque God of War é muito imersivo. Tipo, ainda tá bom jogar, mas eu sinto o desperdício de tela. Outra possibilidade é, essa tela foi atualizada nas suas conexões HDMI 2.1. Isso quer dizer que ela tem total suporte a tecnologias do PlayStation 5 e do Xbox. Mas, vamos mostrar aqui como é que ela se sai. Temos lá as nossas limitações. Então, a primeira delas é os consoles. Nossa senhora! Parecendo o meme do Putin que vai ficando cada vez mais largo enquanto toca aquela música. Esse é o wide Xbox. Você tem duas opções. Você pode esticar muito a tela ou você pode colocá-la na proporção correta. Então, assim, não tem condições. Ou você pode aproveitar que ela é tão grande assim e fazer isso aqui, ó. E fazer isso aqui, ó. Temos o PC na sua integralidade aqui. Tipo, dava para abrir uma janela completa em 16:9 e deste lado eu tenho o meu gameplay no Xbox Series X. Só tem um detalhe, quando a gente faz esse lado a lado, eu já percebi que ele limita um pouco algumas coisinhas. Então você vê aqui nas configurações da tela, percebe que ó, agora a tela da Samsung está limitada. Ah não, tem 120, legal. Ele consegue operar, por conta do Xbox também operar 120, consigo fazer um Quad HD 120 nas duas telas aqui. Então eu consigo ter um gameplay a 120 Hz e ao mesmo tempo tem um Quad HD completo aqui. Não dá para você fazer um esquema de tipo, eu uso essa tela e outra pessoa usa essa tela, por conta de que essa tela não é legal dependendo do ângulo que você está olhando para ela, por dois motivos. O primeiro é distorção de cor, então quando eu me inclino eu começo a ver as cores mexendo um pouco, então você tem que estar no ângulo correto para ver as cores sem distorção. E o segundo problema é que você tem que estar no centro do raio para fazer sentido usar esse monitor. Quando você está fora disso, ele fica meio... Caramba, contrato de uso gigante Electronic Arts. Vai! Tá parecendo créditos de meme. Então eu consigo jogar com a tela, inclusive atualizando a 120 Hz na configuração Quad HD, resolução Quad HD 120 Hz aqui. E aqui eu tenho outra tela Quad HD 120 Hz para ficar vendo vídeo, navegando na internet, lá o que for que você queira fazer ao mesmo tempo que você joga. Só não vai dar para duas pessoas usarem ao mesmo tempo, realmente porque se você não estiver no centro do raio, vai ficar meio ruim. Uma pessoa usar essa tela, essa outra tela, vocês vão meio que bater ombro um no outro, talvez não fique muito bom. E essa é uma das configurações do Picture in Picture, também dá para você vir aqui e assim que achar os aqui. O bom e velho mamilinho, que não é exatamente a minha configuração favorita para mexer nisso. Aqui, Picture in Picture, e dá para você trocar para, por exemplo, mudar um pouco a proporção, fazer um ficar um pouquinho menor que o outro, ou, por exemplo, jogar realmente em vez do Picture by Picture que a gente estava usando aqui, usar o Picture in Picture mesmo. Aqui está o nosso desktop e aqui está novamente o Xbox, ligou o modo Putin cada vez mais largo enquanto toca a musiquinha. Então, a gente está indo cada vez mais fundo no meme do Wide Putin, porque o Dirt ficou engraçadíssimo esticado para proporção 32:9, mas já dá uma ideia para vocês. Tem aqui um gameplay ou alguma coisa em primeiro plano e você consegue ter algo aqui, uma outra tela, um outro computador, ou por exemplo, podia estar o gameplay, na verdade, aqui e aqui o computador. Você consegue fazer um Picture by Picture, um Picture in Picture, e como tem muita área de tela, bom, tem muito espaço para você fazer essa combinação. Bom, então algumas impressões. A primeira é, eu não sei se eu recomendo, é difícil recomendar esse monitor para a maior parte dos consumidores. Ele tem um custo na casa dos 13 até 15 mil reais, pelo que eu vi, até porque ele é lançamento, então os preços também não estão ajudando muito. Então ele é um monitor que fácil, você com esse valor, você compra um bom monitor ultra-wide curvo, mais outra tela de 16:9 de boa qualidade, ao invés de fazer um único combo como a gente tem aqui. Isso é principalmente para a galera que, por exemplo, gosta de compartimentalizar as coisas. Isso é realmente, não estou tirando
de lugar nenhum. É porque realmente às vezes é mais fácil para quem tem o multitasking você ter a tela do gameplay e a tela que está acompanhando a live, ou a tela que eu estou fazendo uma coisa e outra tela que é o retorno. Então às vezes você ter essa divisão é mais interessante dependendo do seu uso do que ter uma única tela contínua tendo que trazer tudo o tempo todo. Então dependendo do seu uso faz realmente mais sentido você ter múltiplas telas, e eu literalmente estou citando o setup que eu uso lá em casa. Eu uso uma tela que é 21:9 ultra wide mais uma tela 16:9. Outro motivo para optar por essa combinação é o suporte. Então 16:9, o próprio ultra wide já tem suas limitações, não é todo jogo que dá suporte. O super ultra wide afunila ainda mais as coisas. Não é todo jogo, inclusive jogos que dão suporte ao ultra wide podem não dar suporte ao super ultra wide, como a gente já mostrou aqui. Então realmente os usos são um pouco mais limitados dessa tela. Mas se o assunto é hoje se eu posso escolher somente ter um monitor, esse aqui é o mais impressionante monitor gamer que existe no mercado. 240 Hz de taxa de atualização, 1 milissegundo de tempo de resposta, a resolução Quad HD 49 polegadas e uma área absurda de tela com uma curvatura ocupando todo o seu campo visual. Não tem ninguém que tire a coroa atualmente desse display. Ele sozinho, e se você tem dinheiro para pagar, porque ele realmente é muito caro, como eu acabei de mencionar, não há uma experiência melhor de game do que essa. Quer dizer, tem uma melhor do que esticar Dirt 5 até ele ocupar as 49 polegadas. Se você estava, por exemplo, como eu estava jogando antes o Warzone, ou por exemplo um Flight Simulator nisso aqui, realmente a experiência final é o display mais impressionante. Ele só vai ter esse defeito comparado com alguns, como por exemplo com a tecnologia OLED, que vai ter vantagens na diferença das tecnologias LCD versus OLED, mas como um todo, o conjunto que a Samsung está entregando aqui é realmente um sonho de consumo. Galera, para mais testes e vídeos com hardware e outras coisas que a gente testa aqui no Adrena, como por exemplo monitores que não passam da porta, só assinar o canal que vocês ficam sabendo quando a gente tem que triangular para fazer eles passarem. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!